Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindo mais uma vez a mais uma de nossas aulas do curso As Quatro Dimensões do Evangelho. E hoje aqui nós vamos começar a estudar a segunda dimensão, que é a dimensão da queda. Nessa dimensão nós teremos duas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a existência do pecado, tanto no universo quanto na raça humana. E na próxima aula nós vamos ver quais são as consequências do pecado nas nossas vidas. Deus abençoe a sua vida, é uma alegria poder estar com você para mais uma vez transmitir esse conteúdo maravilhoso da Palavra de Deus. Quero convidar você para uma leitura bíblica em Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 6, porque é neste capítulo em que a palavra do Senhor vai nos mostrar como que aconteceu essa segunda dimensão do Evangelho, que é a queda do ser humano. O ser humano foi criado de maneira perfeita para glorificar a Deus, para servir a Deus, para depender de Deus, para viver em harmonia com Deus e com tudo o que Ele criou. Porém, a queda, ela trouxe uma ruptura em tudo aquilo que Deus havia estabelecido, em todos os processos da relação de Deus com o homem, do homem consigo mesmo, do homem com seu próximo e do ser humano com a natureza. Então nós vamos entender na aula de hoje como que isso aconteceu. Gênesis 3 e 6 diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. No primeiro momento, parece que Deus foi muito duro no sentido de achar que só o fato de ter comido do fruto tornou o ser humano uma criatura pecaminosa. Mas como nós vamos ver aqui, o pecado ou a essência do pecado em si não tem a ver com o comer do fruto, mas sim com as motivações que levaram o ser humano a comer daquele fruto que Deus havia dito para não comer. Então, em primeiro lugar, a essência do pecado. Eu sempre gosto de dizer que o pecado não é apenas um erro, o pecado não é um lapso que o ser humano cometeu, mas o pecado é algo muito, mas muito mais profundo, porque ele envolve questões de eternidade. Agora, qual foi a primeira manifestação do pecado no universo? Veja bem, a primeira manifestação do pecado no universo não aconteceu com o ser humano, mas aconteceu no próprio céu. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. A primeira manifestação do pecado surgiu em um ser angelical chamado Lúcifer, e a essência do pecado deste anjo, que depois acabou se tornando o que nós conhecemos hoje como Satanás, a essência do pecado dele foi querer ser igual a Deus. Em Isaías capítulo de número 14, versículo 13 e 14, olha o que o profeta registra acerca da queda de Lúcifer. Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Aqui nesse texto nós vemos alguns elementos que compõem a origem do pecado em Lúcifer. Em primeiro lugar, o pecado não é uma questão de comportamento apenas. O pecado, em essência, são desejos que estão alojados no nosso coração. Porque o texto vai dizer: você dizia no seu coração. Antes que Lúcifer agisse, antes que ele se comportasse de maneira pecaminosa, o seu coração, em primeiro lugar, ele foi absorvido por um desejo, o desejo de querer ser igual a Deus. Então, pecado, em primeiro lugar, não é uma questão de comportamento. Pecado é uma questão
de algo que está alojado dentro, um desejo que está alojado dentro do coração. Então, o pecado ele nasce em primeiro lugar dentro do coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo o que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque é dele é dali, é do coração, é dele que procede as saídas da vida. Segundo lugar, preste atenção, o pecado é um desejo egoísta de atingir níveis mais altos. Lúcifer já tinha uma posição de muita importância no céu. A Bíblia diz que ele pertencia a uma classe de anjos que era a classe dos querubins, que tinha uma responsabilidade muito grande de ser o que poderíamos chamar de os guardiões do trono de Deus. Isto é, ele assistia diariamente diante da presença de Deus. Mas olha o que ele diz: eu erguerei o meu trono acima das estrelas, subirei mais alto que as mais altas nuvens. As estrelas e as nuvens aqui são as coisas criadas, que poderia ser também os outros anjos que Deus havia criado. Com isso, Lúcifer está dizendo: eu quero ser maior do que os meus pares. Eu quero ser maior do que aqueles que são querubins, do que eu quero ser maior do que aqueles que são serafins, eu quero ser maior até do que o próprio arcanjo, que é a classe maior das hostes celestiais e dos anjos. Eu quero ser maior do que eles. E em terceiro lugar, o pecado é uma arrogância e uma prepotência suicida em não reconhecer os seus limites, mas querer ser igual a Deus. Então ele não apenas alojou dentro do seu coração um desejo pecaminoso, ele não apenas desejou ser maior do que os seus pares, mas de maneira suicida, podemos assim dizer, Lúcifer achou que ele poderia se estabelecer e ser, como o texto diz, igual ao Altíssimo. Então aqui está a essência do pecado de Lúcifer: querer ser igual a Deus. Agora, qual é a origem do pecado e o que compõe a essência do pecado na existência humana? No versículo que nós lemos, em Gênesis 3 e 6, diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao seu paladar, ela era atraente aos olhos e desejável para dar discernimento ou entendimento. Então vejamos aqui os elementos que compõem o pecado na existência humana. Número 1, insatisfação. De alguma maneira, Eva ficou insatisfeita com o que ela já tinha recebido de Deus. E ela achou, enganada obviamente, seduzida pelo argumento da serpente, ela achou que Deus estava privando ela de um nível maior de satisfação. E é isso que muitas vezes o pecado, ele faz nas nossas vidas. Ele quer nos convencer que ele pode nos dar um nível maior de satisfação do que aqueles níveis que Deus já está nos dando. Obviamente que Adão e Eva passaram, depois de terem comido do fruto, a terem um novo nível de entendimento, porém não um novo nível de satisfação. Porque tudo o que eles precisavam para serem felizes, plenos e satisfeitos, Deus já tinha lhes dado. Não era o fato de comerem do fruto daquela árvore que eles ficariam mais satisfeitos, mais realizados e mais felizes. Muito pelo contrário, ao comer daquele fruto, foi desencadeado então um processo de degradação e destruição. Segundo lugar, incredulidade. Eva preferiu dar ouvidos à proposta da serpente, pois parecia algo novo e mais atraente. Deus havia dito: não comam deste fruto, porque se vocês comer, vocês vão morrer. Aí a serpente vem e coloca em xeque, em questionamento o que Deus havia dito. Deus havia dito: se vocês comer, vocês vão morrer. A serpente vem e diz: disse a serpente à mulher, no versículo 4, certamente vocês não
morrerão. Certamente vocês não morrerão. Então ela preferiu dar ouvidos à serpente do que crer incondicionalmente naquilo que Deus já havia dito. Então o pecado é insatisfação, é incredulidade e, em terceiro lugar, é orgulho. O orgulho e a soberba de Adão e Eva se manifestam quando eles, assim como Lúcifer, acreditam que podem ser iguais a Deus. E qual foi o principal fator que atraiu Eva e Adão para comerem do fruto? Não era apenas porque era agradável, não era porque parecia ser melhor do que os outros, é porque, de alguma maneira, assim como Lúcifer achou que um dia podia ser igual a Deus, Adão e Eva creram na mentira da serpente, quando ela disse: Deus não quer que vocês comam deste fruto, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E Eva e Adão, por algum motivo, e talvez essa é uma das coisas que eu gostaria de conhecer na eternidade, esse motivo, por algum motivo, eles acharam que poderiam ser iguais a Deus. Aqui está a essência do pecado: querer ser aquilo que Deus não nos criou para ser. Agora, onde que está a pecaminosidade disso? Onde que está o fator mais destrutivo desse desejo? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que tanto Lúcifer quanto Adão e Eva, tanto na vida de um quanto na vida de outro, a essência do pecado tem a ver com a glória de Deus. Vejamos desta maneira: Deus é infinitamente belo, santo, majestoso e poderoso. E uma infinidade de outros adjetivos que nós poderíamos ficar aqui muito, mas muito tempo falando acerca de Deus. Então, uma das maneiras desse conjunto de perfeições de Deus se manifestarem de maneira visível neste mundo é através de tudo aquilo que Ele criou. Então veja bem, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é belo, Deus é majestoso e uma infinidade de outras qualificações que poderíamos dar para Deus. Então, o conjunto dessas belezas e perfeições nós chamamos de glória de Deus. Agora, esse conjunto de perfeições são coisas subjetivas. Agora, como é que nós vamos ver, tocar, apalpar, contemplar esta glória? Deus manifesta o conjunto das suas perfeições naquilo que Ele criou. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, através de toda a criação, a glória de Deus está estampada para todos quantos olharem para a natureza, saberem que existe um Deus Criador. E o ser humano também foi criado para manifestar a glória de Deus. Isso significa que as coisas que foram criadas, elas não têm glória em si mesmas. Elas existem para refletir a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. Então, nós estamos aqui e gravando essa mensagem, e aqui existe um processo de iluminação. E esse processo de iluminação, ele nos ajuda aqui no processo de gravação. Mas o objeto ou aparelho que nós estamos utilizando aqui, para que possa trazer iluminação, ele não tem luz em si mesmo.
O que ele está fazendo é manifestar a luz da lâmpada que está nele. Ele está apenas refletindo a luminosidade da lâmpada. Ele em si não tem luminosidade. Quem tem luminosidade é a lâmpada. Então, as coisas criadas, elas não têm glória em si mesmas. Elas apenas refletem a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que tudo que nós refletimos não é a nossa glória. Nós fomos criados para refletir a glória daquele que tem uma glória eterna, poderosa e extraordinária. Agora preste bem atenção. Então, quando Lúcifer e Adão e Eva desejam ser iguais a Deus, eles estão sendo muito, mas muito soberbos, arrogantes e orgulhosos, pois eles querem usar o que Deus lhes deu para refletir a glória dele, para querer ser iguais a Deus, isto é, eles querem usurpar de Deus a sua glória, pois ele em si mesmos não tem glória nenhuma. E Deus disse na Bíblia: a minha glória eu não vou repartir com ninguém. Porque somente Deus tem condições de ser possuidor desta grandeza, desta beleza, desta glória e dessa majestade. Então nós vemos aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o pecado é uma afronta da criatura para com o Criador. E em segundo lugar, o pecado é o ser humano tendo um potencial e um poder que ele, na sua condição humana, não consegue controlar ou administrar, mas sim utilizar todo esse potencial e poder para causar destruição. O que isso significa? Quando Adão e Eva comem do fruto, obviamente que eles passam a ter um novo nível de entendimento e obviamente um novo nível de poder. O grande problema é que eles, como criaturas, não têm condição para gerenciar e administrar esse nível de poder. Então eles utilizam todo esse poder que agora têm para, infelizmente, trazer destruição e trazer um desequilíbrio em tudo aquilo que Deus havia criado. Por isso que Lamentações de Jeremias 3:29 diz o seguinte: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, todo o problema da humanidade não tem nada a ver com Deus. Tem a ver, sim, com a arrogância do ser humano em querer ser igual a Deus. Então, esta é a essência do pecado. É o ser humano querer afrontar a Deus na sua grandeza, na sua majestade e na sua glória. E querer ser aquilo que eu e você não fomos criados para ser. Nós não fomos criados para ser deuses. Nós fomos criados para ser criaturas, filhos deste Deus e dependente dele em toda a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos estudar quais são as consequências imediatas ou quais foram as consequências imediatas na queda na vida do ser humano. Deus te abençoe e até lá.